Salve Telatrekkers, tudo bem com vocês? Como é que foi a semana? Chegamos no terceiro episódio de Lower Decks e numa tradução livre a gente teria Édito Temporal. Esse episódio fala sobre como as pessoas lidam com o tempo que as coisas levam para ser feitas. Eu vou começar a falar de forma livre, sem tratar de nenhum spoiler, e depois eu aviso quando chegar a hora de eu começar a soltar o verbo aqui, então fica avisado. A princípio eu achei que deu uma caída de qualidade em relação à história do episódio anterior, mas isso é bem uma questão pessoal mesmo. Não sei se seria justo dizer que é um episódio de fato pior. Eu só acho que a história me agradou um pouco menos. Então, de certa forma, se você for ver, eles tiveram uma proposta onde eles vão ter uma história para contar, eles têm uma mensagem para passar, ainda que de forma muito leve, muito cômica, que é a proposta e o tom aí que a animação está prometendo desde sempre. Então isso eles não estão de fato enganando ninguém. Mas de qualquer forma, a base para eles poderem trabalhar em cima, eu achei que ela foi um pouquinho mais mal aproveitada do que a do episódio anterior. Não que ela não tenha seus pontos altos, ela tem sim valor numa série de sentidos, inclusive do ponto de vista cômico em si. Mas, de qualquer forma, eu achei que eles deram uma subtraída nas coisas que o potencial tinha rezado pra gente, que a gente ia chegar, que a gente ia alcançar, e acabou ficando um pouquinho abaixo. Deu pra sentir que alguns dos personagens dessa vez brilharam menos, tiveram menos tempo de tela, mas são bastantes personagens, então não dá pra gente querer que todos eles ocupem o espaço ali na história que a gente podia, de repente, imaginar o tempo inteiro. A própria doutora médica, ela tem sido bem pouco explorada. Eu acredito que talvez a gente ainda chegue num episódio onde ela vai ter mais tempo para a gente poder saber um pouco mais a respeito dela, talvez de forma pessoal ou profissional, mas não foi o caso aqui. Ela apareceu de forma bem rapidinha e aí a gente logo coloca ela de lado e vai dar uma olhada nas outras coisas que estão acontecendo. Do pessoal da ponte, eu creio que o próprio comandante Hanson deve ter sido quem mais teve tempo de desenvolvimento aqui. E aquilo que a gente já tinha visto no episódio anterior, a respeito do fato de repente, ele ser mais arrogante, de ser uma pessoa que tem uma certa dificuldade de lidar com as coisas à volta dele sem parecer pedante e tal. De fato, ele tem o seu quê de bastante produtivo, ele consegue ser muito bom naquilo que ele faz, mas isso acaba fazendo com que as pessoas em volta dele talvez vejam ele com um pouco menos de respeito. Ou pelo menos é o caso da Mariner. Ainda mantendo esse esquema mais livre de spoiler, o que eu posso dizer é o seguinte: as coisas que eles escolheram tratar nesse episódio são coisas que na verdade qualquer um de nós invariavelmente já deve ter passado na vida, em se tratando aí de serviço, em se tratando de um emprego que você tenha. Às vezes a gente tem essa necessidade de ser deixado quieto um pouco para poder fazer direito. Se a gente tiver que cumprir alguma coisa num tempo que é estipulado pelos outros, nem sempre essa pessoa vai saber exatamente o que pedir de você e talvez aquilo não se torne tão justo com quem está desenvolvendo aquela função. Então é um sentimento aí que eu acho que qualquer um vai conseguir se relacionar e a gente joga em cima disso toda a palhaçada que a série se propõe a fazer, e a gente acaba tendo isso de uma forma mais épica e tal. Mas, a princípio, esse conceito é um conceito bastante dos nossos tempos. Então, a partir de agora, eu vou começar a soltar um bocado de coisinhas aí, que vão ser consideradas como spoilers. Eu acho que é interessante que, se você ainda não assistiu o episódio, que inclusive está passando aqui de fundo, você pare agora, vai lá, vai correr atrás desse episódio. É uma pena que ele não esteja sendo distribuído de forma oficial no Brasil, mas isso está acontecendo com a maior parte do mundo. Então existem sim formas de você conseguir dar uma olhada que quem procura sempre alcança. De qualquer forma, esse episódio, o que eles fazem, como eu vinha dizendo antes, mas agora eu vou me aprofundar mais, é falar a respeito desse negócio que possivelmente, eu acho justo dizer, que tenha nascido lá atrás, na série clássica, com o personagem do Scott, o engenheiro, que depois a gente acaba vendo que ele sempre multiplica por muitas vezes, né, o tempo que ele vai levar para fazer alguma coisa. Quando ele consegue entregar aquilo num tempo recorde, todo mundo acha que ele é um engenheiro milagroso e tal. Aquilo funcionava como uma piada
tanto na série clássica quanto nos filmes, é a única resposta que se tem para se fazer algo desse tipo. Não dá para se torcer as leis da física, tem certas coisas que, independente da velocidade que o profissional é capaz de pôr naquela determinada tarefa, existem coisas que, quando você está tratando ali com, de repente, algum produto químico e tal, ou outras coisas, você tem o próprio tempo da produção da coisa para acontecer. A coisa em si precisa de um tempo para conseguir solidificar, ou derreter, ou seja lá, se comportar da forma que precisa, e aí não adianta você querer correr, que você não vai fazer a coisa acontecer simplesmente porque você está pedindo com um jeitinho. Mas aqui, nesse episódio, você vê eles fazendo esse tipo de coisa, caindo para o lado da neurose. E de repente, alguém que quer uma produtividade maior, que no caso é a própria Capitã Freeman, que está super neurada ali com o lance dela se esforçar pra caramba, tentar cada vez mais fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível, está às vésperas de fazer uma coisa que seria super importante para a carreira dela e de repente simplesmente transferem essa incumbência para outro lugar, deixando ela ali meio que a ver navios e saindo para uma missão inferior, para alguma coisa que ela acha mais corriqueira, completamente banal. Então isso deixa ela muito triste e ela vai acabar buscando uma forma de tentar compensar. Tanto pelo fato dela querer conquistar essa posição na frota estelar dentro de todas as naves e sendo comparada com os outros comandantes, para que ela de fato finalmente comece a ter o respeito aí do almirantado. O lance todo é que ela começa a fazer isso de uma forma onde ela aperta demais e você começa a ver as consequências ruins disso, onde toda a tripulação começa a ser colocada debaixo de um estresse muito grande, porque eles não podem mais enrolar e dizer o tempo que eles julgam que vai ser necessário para se fazer alguma coisa. Inclusive tem uma parte onde o pessoal ali dos lower decks acaba comentando, você dá uma estimativa de tempo muito maior, os comandantes nunca sabem o tempo que alguma coisa dessas aí leva para ser feita de qualquer jeito, eles acabam achando tudo bom. E aí você pode se perguntar algo do seguinte tipo, mas para alguém chegar no comando, ou ser um capitão, alguém que está nas cabeças ali, que é um chefe de setor, de repente um supervisor, o cara não chegou ali simplesmente sendo um capitão ou comandante. Ele já foi de um nível inferior e foi galgando os degraus para conseguir chegar até ali. Então, a malandragem daquela pessoa do nível inferior que está sendo feita, ele com certeza já conhece. Como é que pode estar acontecendo um negócio desse? Será que é um furo de roteiro? E eu te diria o seguinte, se a gente pensar com outra mentalidade, a quantidade de cargos que tem numa nave é muito grande. Uma pessoa, ela não passa por todos os setores. Uma pessoa, apesar de no episódio anterior a gente ter visto ali uma brincadeira com o Rutherford mudando de divisão, até para a gente poder visitar outras áreas e você ver aquele negócio dele estar se empenhando para de repente ter mais tempo para ficar com a Tandy e tal, a gente acaba tendo esse negócio de você, por mais que tenha sim uma série de coisas espalhadas entre comando, operações, engenharia, segurança, tático, o próprio pessoal da parte médica e científica, tem as ciências aplicadas e ciência de pesquisa, tem um monte de setores soltos, não tem como você cobrar que uma pessoa passe por todos esses lugares. Então, por mais que uma pessoa tenha feito um bocado de trabalhos diferentes, a gente vai ver, de repente, limpando lá as partes de resíduos que ficam no holodeck e tal, que a gente nunca viu antes e tal. Mas por mais que sejam muitas funções diferentes e algumas coisas que sejam muito trabalho de peão mesmo ali, de você colocar a mão na massa para fazer, é uma quantidade tão absurda que não dá para você dizer que uma pessoa sozinha, por mais que ela esteja há muitos anos, décadas, trilhando o caminho aí da hierarquia, que ela vai saber o tempo que tudo leva. Até porque, vamos e convenhamos, né? A gente que já está adulto aí, a gente às vezes vai pegar o trabalho de um dever de casa de uma criança que está com dúvida alguma coisa, a gente estudou aquilo quando a gente tinha aquela idade. Mas se perguntarem pra gente como é que se resolve aquela conta, ou qual é o nome da capital daquele país, ou a bandeira daquele outro lugar e tal, a gente não lembra mais, porque são coisas que estão fora do nosso cotidiano. Então, nesse sentido, eu acho que a escolha deles para montar essa historinha ficou bastante pé no chão. Agora, a parte a história B, né, que está acontecendo no planeta, com o pessoal daquela espécie que meio que tem uma cultura baseada no papo dos cristais e tal.
Eu achei que eles acabaram fazendo uma escolha ali que valeu a pena sim, do ponto de vista humorístico. Mas se você for levar um pouco mais a sério para tentar encaixar aquilo dentro de um ritmo, de um clima um pouco mais sério, com uma proposta um pouco mais proveitosa de um episódio de Star Trek, eu acho que tudo ali se resolveu de uma forma muito bobinha. Para você ter uma espécie que funcionasse daquele jeito ali, seria algo muito risível, muito difícil de você conseguir acreditar que acontecesse. Então é só pelo fato realmente da gente estar numa animação que é, sem esconder de ninguém, de natureza cômica, que a gente vai conseguir engolir uma coisa dessas. Eu gostei sim do episódio, tenho ficado bastante satisfeito, por enquanto eu acho que a gente está ganhando com essa série aí, ela tem me divertido bastante. Tenho alguma dificuldade de conciliar o que está acontecendo com uma proposta mais séria de outras coisas e inclusive uma outra, vou chamar de reclamação, não sei, mas uma outra coisa que me desagrada um pouco é que eu acho as autorreferências muito forçadas e eles acabam citando pessoas e coisas, eles estão o tempo inteiro falando da Enterprise, já citaram o nome ali do Kirk várias vezes, do período que ele vem. Então algumas piadas talvez funcionassem melhor se você simplesmente colocasse, mas não desse a bula. Se você fizesse a piada, faz a referência, quem tiver que entender vai entender, quem for fã de longa data vai saber do que eles estão falando. Não precisa ficar esfregando na cara de ninguém o tempo inteiro que aquilo é uma referência a um determinado personagem conhecido e tal. E quando eles, por exemplo, citam a Enterprise, eu acho que eles estão diminuindo um pouco esse universo que tem centenas de naves e todas elas têm a oportunidade de terem passado por situações muito interessantes. Não é só a Enterprise sob o comando do Picard que vai fazer coisas legais por aí, que vai fazer primeiro contato. Então, se eles só citarem a Enterprise o tempo inteiro e personagens conhecidos, né, personagens mesmos de outras séries, que nem dessa vez eles acabaram até citando o O'Brien e tal, mas eu realmente creio que vai começar a ficar um negócio que vai ser muito mais do mesmo, e eu preferia que fosse diferente. Naquela cena do futuro, quando eles mostram lá, para fechar a piada de justamente o Boimler, que é o cara que quer ser certinho e ele se diverte com isso e tal, de repente ter o nome do efeito Boimler lá, baseado nele, e ser justamente o contrário do que ele julga que seria a coisa mais bacana do mundo, você vê a estátua dourada dele com um pássaro da galáxia, que para quem não sacou, é uma referência ao Gene Roddenberry, que, diga-se de passagem, está fazendo aniversário agora, e ele estaria fazendo os seus 99 aninhos. Então, gente, eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês veem alguma graça nesse trabalho aqui que eu estou fazendo, se vocês querem dar uma força para ajudar o canal, deixa um joinha, deixa um comentário lá embaixo. O pessoal tem comentado pouco, eu gostaria de poder ter esse bate-bola, né, quando vocês veem alguma coisa aqui. Se vocês concordam, se vocês discordam de mim, o nosso método de comunicação é com vocês escrevendo aqui embaixo. Então, se vocês conhecem alguém que vai curtir, de repente, aí, falar sobre esse assunto, envia o vídeo para a pessoa, passa o link, compartilha. E se você ainda não é inscrito, considere se tornar inscrito desse canal. Eu não falo só de Star Trek, mas eu tenho falado muito mais de Star Trek do que de qualquer outra coisa. Então, se você não quiser perder nada, ativa o sininho para quando eu lançar coisas novas, você ser avisado. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Espero ver vocês semana que vem. Até lá!